Muito bem, então vamos dar continuidade aqui. Vocês devem lembrar, acho que lembram, disso aqui. Definição do que é a classe NP completa. Então, nós vimos que um problema X pertence à classe NP completo. Se esse problema X, primeiro, ele pertence a NP, e se também ele pertence à classe NP difícil. Para pertencer à classe NP difícil, para todo Y pertencente a NP, Y pode ser redutível para X. Nas últimas aulas, a gente se dedicou basicamente a essa questão, né? Mostrar que um problema se reduzia a outros problemas, para então mostrar que esse problema está na classe NP difícil. Na aula de hoje, nós vamos examinar a primeira questão, que é mostrar que um problema está em NP. A gente já mostrou isso aqui, né? Já discutimos esse assunto. Hoje nós vamos discutir de novo e vamos mostrar mais alguns exemplos, mais do que a gente já viu, para dar uma aprofundada aqui nessa questão. Tá? Antes de eu passar, tudo bem aqui? Essa definição aqui está bem compreendida, né? Aqui a parte do NP difícil também está bem compreendida, né? Tá, então vamos lá. Pessoal do remoto, tudo tranquilo aí, né? Até agora? Sim. Tá, joia. Muito bem. Bom, então vamos lembrar a definição da classe NP, né? Que compõe a primeira parte aqui da NP completude. Então, a classe NP é o conjunto de todos os problemas de decisão que tem uma solução de tempo polinomial em uma máquina de Turing não determinística. Tá? E aí a gente examinou o que é uma máquina de Turing não determinística, né? Mostramos exemplos de alguns problemas, na realidade, dois problemas que satisfazem essa definição. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais essa definição e vamos explorar alguns exemplos. Tá? Só lembrando, de novo, talvez dando uma noção um pouquinho mais intuitiva do que seria essa máquina de Turing não determinística. Tá? Vou entrar um pouquinho mais nesse ponto agora. Então vamos imaginar que a gente tem um algoritmo genérico para a decisão. Né, um algoritmo genérico para um problema de decisão. Então, eu tenho aqui uma entrada desse problema de decisão, aqui em azul, e eu tenho uma resposta, que é sim, né, se existe alguma solução, sim, para esse problema. Né? Aqui, nessa definição, se encaixam todos os problemas que a gente viu, circuito hamiltoniano, ciclo hamiltoniano, caixeiro viajante, K-color, né, Rampé, todos aqueles problemas que a gente viu se encaixam nessa definição. Né? Então, um algoritmo genérico para um problema de decisão, basicamente, examina todas as possibilidades, né, em paralelo, certo? Todas as possibilidades em paralelo, e se alguma dessas possibilidades é true, a resposta dele é true. Tá certo? Então, basta que uma delas seja verdadeira, por isso que isso aqui é um ou lógico, né? Que essa será verdadeira, a resposta será verdadeira. Tá? Então, essa figurinha aqui, esse diagraminha, ele indica que um algoritmo não determinístico, ele verifica todas as possibilidades, né, no mesmo tempo, no mesmo instante de tempo. Que a gente pode até pensar que é no tempo O de 1. Tá certo? No tempo O de 1. Então, lembrando que esse algoritmo não determinístico, assim como a máquina de Turing não determinística, eles não existem de verdade, né? É um exercício matemático que a gente faz para demonstrar a propriedade de que eu consigo gerar as soluções todas, né, na máquina não determinística num tempo polinomial, negligível, tá certo? E aí, então, eu posso determinar se eu consigo uma solução ou não para esse problema. Tá bom? Vai acontecer o caso, então, às vezes eu vou ter mais de uma solução com sim, né? Por exemplo, eu posso ter mais de uma viagem do caixeiro viajante com custo C que eu dou, eu posso ter mais de um ciclo hamiltoniano, eu posso ter mais de uma possível coloração de K-color de um grafo, tá certo? Então, eu posso ter, e pode ter o caso também de nenhuma das soluções, né, ser true, então eu não consigo a resposta true. Né? Vamos ver um exemplinho aqui, bem simples. Né? Isso aqui é uma instância de que problema? Do SAT, da satisfabilidade. Né? Então eu tenho uma fórmula alfa, essa fórmula alfa tem 3 variáveis.
Certo? Quais são as variáveis que eu tenho aqui? A, B e C. Tá certo? E aqui eu tenho as 8 possibilidades de atribuições de valores para essas variáveis que avaliam a fórmula F. Certo? Então eu tenho A é verdadeiro, B é verdadeiro, C é verdadeiro. A é verdadeiro, B é verdadeiro, F é falso. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, falso. Falso, falso, verdadeiro. Né? Como eu tenho 3 variáveis, eu tenho 2 elevado a 3 possíveis valorações. Tá certo? E aí eu tenho 2 delas aqui para o qual é true. Né? Então aqui, ó, se A for falso, né? A for falso, essa cláusula é verdadeira. Então eu tenho um V aqui. Como B é verdadeiro, essa cláusula é verdadeira. E como C é verdadeiro, essa cláusula é verdadeira. Então eu tenho verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então dá verdadeiro. Aqui é falso. Né? Eu tenho aqui verdadeiro, já que A é falso. Isso aqui é verdadeiro. B é falso, mas não importa, porque C é verdadeiro. E C é verdadeiro. Então eu tenho verdadeiro, 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 um verdadeiro aqui, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu listei todas as possíveis valorações, certo? Eu listei todas as possíveis valorações, certo? Quantas são aqui nesse caso? 8. Por quê? Porque são 3 variáveis. Se fossem n variáveis, quantas seriam? 2 elevado a n, né? E eu teria um tempo exponencial para gerar essa tabela que eu gerei aqui. Então, isso aqui é uma solução de força bruta para essa instância, onde eu gerei todas as possibilidades e calculei o valor true e verifiquei que ele é verdadeiro ou falso, tanto faz. Tá? Então, isso me levou 2 elevado a 8 porque eu tenho 3 variáveis. No caso geral, n iria me levar a 2 elevado a n. Tá certo? Eu teria 2 elevado a n entradas. Tá certo? Para n igual a 38, ia passar aqui do fundo e até a China. Essa tabela ia ser gigantesca. Né? E eu ia ter uma solução de tempo, exponencial para esse problema. Então, a máquina de Turing não determinística, ou um algoritmo não determinístico, o que ele ia fazer? Ele ia gerar todas as possibilidades, VVV, VVF, VFF, VFV, FVV, FVF, FFF e FFV, ele ia gerar todas as possibilidades em paralelo. Tá certo? Como se eu pudesse gerar aquela tabela, todas aquelas entradas da tabela simultaneamente, em tempo O de 1. Tá? E aí eu posso verificar que, como eu tenho um sim, 2 sims, então a resposta é sim. Porque isso aqui é um ou das variáveis. Tá? Então isso aqui seria o nosso... Então isso aqui é a minha entrada para o meu problema, e eu verifiquei que era satisfatível na máquina de Turing não determinística. Tá? A máquina de Turing determinística, o que ela faria? Ela colocaria uma bolinha dessa uma atrás da outra. Tá? E eu teria uma lista gigante aqui para baixo. Né? Mesmo que eu tivesse, não 3 variáveis, mas se eu tivesse 20 variáveis, ainda assim eu teria esse troço aqui de uma amplitude grandona, pegando desde ali a entrada do campus até o final da cidade de Manaus, mas mesmo assim eu conseguiria executar em paralelo. Na máquina de Turing não determinística, que não existe na prática. Tudo bem? Beleza? Se fosse na máquina determinística, eu ia gerar cada passinho desse aqui. Joia? Legal. Mais um exemplinho. Clique. Lembra do clique? Então, existe um clique de tamanho 4 nesse grafo? Como é que eu fiz? Eu gerei todas as combinações possíveis de 4 vértices e verifiquei se algum deles era o clique. Então, eu peguei ABCD é um clique? Não é. ABCE é um clique? Não é. ABDE. Peraí. ABDE é um clique? ACDE é um clique? ABCDE é um clique? É. É um clique, ó. D está ligado com E, D está ligado com B, D está ligado com C, E está ligado com C, E está ligado com D, E está ligado com B,
B está ligado com E, com D e com C, C está ligado com D, com E e com B. Tá? Então, de novo, o que a máquina de Turing não determinística fez? Ela gerou todas as combinações de 4 vértices desse grafo. Por que 4? Porque a minha pergunta era 4. Estou perguntando se eu tenho um clique de tamanho 4. Né? Veja que o problema de otimização seria o maior clique. Mas esse não é o problema de otimização, é o problema de decisão. Né? Na decisão, eu dou o grafo e pergunto se tem um clique, nesse caso, de tamanho 4. Então, o tamanho do meu clique, na minha entrada do meu problema, eu tenho não só o grafo, mas eu tenho um K, que é igual a 4. E a máquina de Turing não determinística varreu e me determinou que eu tenho aqui. Tá certo? Tem uma coisa que está escondida aqui, que é o seguinte. Para cada solução dessa aqui, eu tenho que verificar se essa solução é realmente o que eu quero. Né? Então, a máquina de Turing não determinística tem 2 passos. Ela tem a geração das soluções, tá? E dada uma solução, eu vou verificar se aquela solução é realmente a solução que eu quero. Nesse caso aqui, isso foi feito para esse caso aqui, e a resposta foi sim. Tá? Então, pessoal, a coisa mais importante na prática, quando a gente vai determinar... Então, tudo isso que eu estou fazendo para quê? Então, eu criei uma máquina de Turing não determinística, tanto no caso da satisfabilidade, quanto no caso do clique, para determinar, para resolver o problema. Tá bom? É claro, nesse caso eu já sabia a resposta, papapá, porque como é que eu sei a resposta? Porque é pequenininho, né? Eu fiz em casa antes de vir para cá, mas na prática não é assim. Na prática eu tenho uma entrada qualquer, ela tem tamanho N, né? Então eu não tenho essa máquina que faz isso. Tá bom? Por causa disso, pessoal, geralmente a gente usa uma definição alternativa prática para verificação do pertencimento de um problema à classe NP, que é essa daqui. Né? Então, a nossa definição que a gente viu até agora é conjunto de todos os problemas de decisão que tem uma solução em tempo polinomial em uma máquina de Turing não determinística. Né? Alternativamente, a gente pode dizer conjunto de todos os problemas de decisão com um verificador polinomial numa máquina de Turing determinística, ou, na prática, num computador real. Esse verificador é um algoritmo de decisão com alguma entrada extra. Tá? A gente já vai ver exemplos aqui. Então, a gente, na prática, vai trocar essa definição por essa aqui. Então, ao invés de mostrar o algoritmo não determinístico, basta que eu mostre um verificador, onde, supondo que a máquina de Turing não determinística gerou uma solução, eu consigo verificar se aquela solução está correta num tempo polinomial. Tá? Porque é isso que eu teria que fazer na máquina. A gente sempre vai conseguir construir um diagraminha desse aqui, vai sempre conseguir construir um diagraminha desse aqui que gera todas as soluções em paralelo e me dá a resposta correta. Na nossa abstratamente, a gente consegue fazer isso para qualquer problema. Né? Qualquer problema que a gente consegue gerar uma solução. Para esse aqui, vai ter problemas que a gente não consegue. Por exemplo, o problema da parada, saber se um programa vai parar ou não, eu não consigo construir uma maquininha dessa aqui. Mas todos os problemas que a gente viu, a gente consegue construir um cara desses. E aí, então, o que a gente vai fazer na prática para mostrar que um problema pertence a NP, a gente vai esquecer aquela parte da máquina não determinística, porque a gente sempre vai conseguir, e a gente vai, na prática, construir um verificador polinomial. Tá? Então, entrando mais ainda aqui no verificador polinomial. Dada uma instância aí de um problema de decisão X, só é possível verificar a solução sim de I se for dada alguma informação adicional, que a gente chama de certificado ou testemunha. Então, esse certificado, se esse certificado seja aceito por um verificador. Então, agora, na entrada da verificação, a gente tem não só a entrada do problema, mas a gente também tem uma testemunha. Tá? Então, o verificador para o problema X é um algoritmo que recebe a instância I e um certificado C, certificado do sim, e responde aceito ou rejeito, sim ou não, é ou não é. Um verificador polinomial faz a verificação em tempo polinomial. Então, eu vou ter um algoritmo mesmo, né, que é equivalente a uma máquina de Turing determinística, que, dada um problema, a entrada de um problema e a testemunha, verifica essa testemunha e resolve o problema em tempo polinomial. Tá? Então, vamos ver aqui um primeiro exemplo. Vamos mostrar que o clique pertence a NP. Ou seja, a gente vai mostrar um verificador para o clique. Beleza? Então, vamos lá. Seja G um grafo que tem um clique de tamanho K.
Então, quem achou esse clique aqui para a gente? Por que eu posso supor que esse clique existe? Porque quem encontrou esse clique para a gente foi a parte não determinística do algoritmo. Né? Esse cara, essa parte não determinística, achou para a gente esse cara aqui. Ou esse cara aqui. Tá? Então, supõe que exista esse cara na minha entrada. Tá bom? Se ela existe, então, existe um subconjunto C dos vértices de G que formam um grafo completo. Ou seja, todos os seus vértices estão ligados entre si. Certo? Se existe o clique, esse clique é um subconjunto C, que é um grafo completo. Ou seja, todos os seus vértices estão ligados entre si. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, pessoal remoto? Pessoal remoto não sabe. Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Beleza. Tá. Então, é fácil construir um algoritmo A que é dado o grafo G e K, que são a entrada do clique, certo? E um subconjunto S dos vértices de G e verifica se esse S é um clique. Então, o S, então, o que é dado a mais? Então, a entrada normal do algoritmo é G e K. Para o verificador, além de G e K, eu forneço mais uma coisa, que é o quê? A testemunha. Né? Nesse caso, quem é a testemunha? O S. Subconjunto S de vértices de G. E ele vai verificar se S é um clique. Tá? S, então, é um certificado e A é um verificador. Então, o certificado para o clique é um conjunto de vértices, que eu vou verificar se forma um clique. E o algoritmo verificador é esse. Esse algoritmo é claramente polinomial, portanto, clique pertence a NP. Vamos ver esse algoritmo aqui? Esse aqui eu trouxe pronto para a gente olhar. Está aqui o verificador. Verifica clique. Qual é a entrada dele? O grafo, mais uma coisinha. O quê? O certificado. Lembra que eu falei tem uma entrada extra? Nesse caso aqui é o certificado, que é o S, né? Beleza? Bom, se o tamanho de S... Então, esse aqui é o algoritmo que vai fazer a verificação. Tá legal? Se o tamanho de S é diferente de K, eu já sei que é falso. Esse cara não verifica a solução. Por quê? Porque o clique tem que ter que tamanho? K. 3, 4, o que for. Tá bom? Então, se K é diferente, se tamanho de S é diferente de K, retorna falso. Tá? Beleza. Aí, ó, para cada vértice U, tá errado aqui, cada vértice U em S, não vou mudar agora não. Mas é para cada vértice U em S, não é em K não, tá errado aqui. Aqui é S. Tá? Para cada vértice V em S, se o arco UV não pertence a E, ou seja, se esses caras não estão ligados no grafo, certo? Se para qualquer dois caras do clique, do que seria o clique, esses vértices não estão ligados, então não é um clique. Por quê? Porque no clique todos os vértices estão ligados. Então, se eu tenho dois caras que não estão ligados, esse S não é um clique. Aqui está errado, que é S e S. Tá? Eu vou corrigir, depois eu boto a transparência corrigida. Tá bom? Então, se o par UV não pertence ao grafo, significa que não tem uma aresta entre U e V não estão ligados, então esse cara não é o clique, é falso. Tá? Então, nesse ponto, o algoritmo sai, nesse ponto ele sai com falso. Se ele passa por tudo isso e não sai, então é verdadeiro. Então, esse é um verificador. Tá bom? Esse verificador, ele é polinomial. Porque, no pior caso, S tem todos os vértices. Então, eu vou andar por todos os vértices aqui. Então, isso aqui seria para cada vértice, o pertencente S. S pode ser todos os vértices. Mesma coisa aqui. Então, no pior caso, esse cara é tamanho de V ao quadrado. A complexidade desse algoritmo é V ao quadrado, polinomial,
Portanto, eu mostrei... Então, o que eu fiz aqui? Eu mostrei um verificador polinomial para o clique. Tá? Veja que é para qualquer, tá? Não tem aqui, não é uma instância, é para qualquer vértice, qualquer papapá. Tá? Então, como eu consegui mostrar um algoritmo polinomial que verifica o clique, então eu posso garantir que clique pertence a NP. Tá? Voltando nas definições, só para a gente fixar bem isso. A definição, digamos, mais formal é que E é o conjunto de todos os problemas de decisão que tem uma solução em tempo polinomial e magnitude não determinística. A definição mais prática é conjunto de todos os problemas de decisão com verificador polinomial numa máquina de Turing determinística, na prática, um computador real. Então, se eu consigo escrever um algoritmo que vai ser implementado num computador real que verifica polinomialmente uma solução, o problema está em NP. Foi isso que eu fiz aqui. Já está acabando. A minha e a do controle. Professor? Oi. É possível não encontrar um verificador polinomial? Se o problema não está em P, sim. No caso de uma máquina de Turing não determinística, entendeu? Como se, aí, no caso, ele não pertenceria a NP, entendeu? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Porque deve ter algum problema aí muito difícil que não resolve nem NP. O problema da parada é um algoritmo, é um problema conhecido. O problema da parada é você determinar se um determinado programa, um determinado algoritmo, ele termina ou não. Esse problema não é, ele não se conhece, é um verificador polinomial. Uhum. Mas isso não importa pra gente não, tá? Vamos simplificar aqui as coisas. Beleza. Tá bom? Não é NP. Tá? Na realidade, a gente tem que pensar o contrário, tá? Se eu consigo mostrar o verificador polinomial, ele pertence a NP. Isso que importa pra gente na prática. Tá legal? Existem muitas outras possibilidades, mas para a gente simplificar o negócio, eu consegui terminar a aula hoje, senão eu ia ter que dar mais uma semana de aula só sobre esse assunto, vamos ficar aqui mesmo. Tá bom? Então, se eu conseguir escrever um verificador polinomial, esse cara está em NP, que é parte da condição para que ele seja NP completo. Resgatando lá o comecinho da aula. Beleza? Vamos mais um? Posso passar para o próximo? Próximo é o K-Color. Lembra do K-Color? K-Color é o seguinte, eu quero colorir um grafo de entrada de tal maneira, né, que dois vértices adjacentes não tenham a mesma cor. E eu quero saber se eu consigo fazer isso com K cores. Tá? Então, eu consigo colorir um vértice com K cores, de tal maneira que os vértices sejam todos diferentes, que as cores dos vértices adjacentes sejam diferentes. Então, vamos lá. Então, seja um grafo G igual a VE, que é K-colorável, ou seja, ele satisfaz o K-color para K. Ou seja, eu consigo colorir esse grafo com K cores de tal maneira que dois vértices não vão ter a mesma cor. Dois vértices adjacentes não vão ter a mesma cor. Tudo bem? Veja se está boa essa definição aqui. Tá bem clara. Sim? Sim? Tá. Bom, se isso é verdade, então deve existir uma função f que mapeia V em 1, 2, 3 e K, onde cada cara desse aqui é um número de uma cor. Para a gente não ter que botar aqui verde, amarelo, azul, cinza, roxo, a gente numerou as cores, tá? Então, eu mapeio cada V para uma cor, e são até K cores, tal que a cor de U é diferente da cor de V, sempre que U e V pertencem a E, ou seja, U e V, existe uma aresta entre U e V, e, portanto, eles são adjacentes. Tá bom? Vê se vocês conseguem ler essa coisa aqui. Tá? Não? Importante saber ler direitinho esse negócio sem ambiguidade, tá? Beleza? Então, se ele é K-colorável, isso aqui pode ser feito.
É fácil construir um algoritmo A que dados G, K e pares GVV, esse G aqui seria uma outra função, tá? Para todo V pertencente a E, e verifica se essa função G é igual a F, se ela satisfaz as condições. Se isso é possível ser feito, então G é um certificado, essa coloração é um certificado. O que esse par aqui é? É um par de cor vértice. Amarelo, vértice 1, cinza, vértice 2, azul, vértice 3 e assim por diante. Tá bom? Então, esse cara é claramente polinomial, porque ele vai andar pelos vértices. Eu vou mostrar ele aqui daqui a pouquinho. Então, como eu consigo construir? Então, o meu certificado aqui é G, meu algoritmo é A. A é um algoritmo polinomial, portanto, K-color pertence à classe NP. É um par, isso é um par. Não, parêntese não é par, assim é par. Tá? Isso aqui, na realidade, é a notação para conjunto ordenado. Porque tem uma ordem aqui. Tá? Isso aqui é uma dupla. Aqui é um conjunto. É um par de vértices. Tá? E aqui é um par ordenado. Porque agora esse cara precisa estar na frente. Tá? Muito bem. Está aqui o verificador. Então, o que o verificador recebe? Ele recebe a entrada do color, que é o grafo e o K, e recebe o certificado, que é a atribuição das cores a cada nó. É a função de atribuição. Então, a primeira coisa que eu vejo, então eu pego M é GV para todo V pertencente a V. Ou seja, M é o conjunto das cores. Certo? É o conjunto de todas as cores atribuídas aos vértices. Certo? Então, se esse conjunto de cores ele é menor do que K, na realidade aqui seria diferente, tá? O mais correto seria diferente aqui. Se ele é diferente de K, então retorna K, retorna falso. Porque não tem K cores, aqui também está errado, aqui é K cores. Certo? Porque o número de cores tem que ser igual ao K que eu dei de parâmetro. Tá? Depois, para cada aresta UV no grafo, se GU igual a GV, significa que dois caras adjacentes têm a mesma cor, o que não pode acontecer. Portanto, dois adjacentes têm a mesma cor, não pode acontecer, é falso. Tá? Se ele não para nem aqui, então é verdadeiro. Tá bom? Então, esse aqui é um verificador polinomial, por quê? Tamanho de V, porque eu faço isso para todo V. E esse aqui faz isso para todas as arestas, então é tamanho de E. Tá faltando um em E aqui, verdade. Eu reviso, ainda fica com um probleminha, mas eu vou corrigir. Já sei onde é que é o problema. E tem até um cacófato, verifica K. Beleza? Então, algoritmo polinomial que verifica o K-color. Então, o que eu posso afirmar do K-color? K-color pertence a NP. Tá? Tranquilo? Muito bem. Vamos mais um? SAT. Seja uma fórmula satisfatível N, com N variáveis. 3, 4, quantas forem. Então, existe uma atribuição de valores VOF a essas variáveis, tal que alfa recebe verdadeiro. Né? Beleza aqui? Essa primeira bolinha? Primeiro pontinho? É fácil construir um algoritmo A que, dados alfa, que é a minha entrada, e x, que vai ser a minha testemunha, onde eu tenho vários valores de x1 até xn, onde xi é verdadeiro ou falso, né? Então aqui pode ser
verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, qualquer coisa aqui. Esse algoritmo verifica se alfa é igual a V quando a gente atribui xi à variável vi de alfa. Então, atribui para um verdadeiro, para outro falso, para um verdadeiro, para outro falso. Então, verifico se esse cara é verdadeiro ou falso. Então, X, nesse caso, é um certificado e A é um verificador. Certo? Esse é o algoritmo que eu fiz aqui. A é claramente polinomial. Na realidade, ele é O do tamanho de alfa. Né? O número de cláusulas que eu tenho em alfa. Portanto, surpresa para vocês, nunca tinha ouvido falar isso, SAT pertence a NP. Esse aqui eu não vou fazer não, tá? Esse é muito bobinho. O algoritmo, vocês fazem lá de exercício. Tá bom? Vamos outro? Querem copiar aí? Bom, então os slides, vai estar nos slides, não precisa copiar. É, bom fazer, né? Olha, eu fiz aqui dois mais difíceis. Fiz o... Esse nem é difícil, nessas porcaria. Clique e K-color. Esse aqui é bobinho. Basta andar, verificar se tem pelo menos um verdadeiro, então o O é verdadeiro. Acabou. Tá? E vocês encontram isso pronto por aí também. Se vocês forem achar, vai ter 200 pronto por aí. Pra vocês estudarem, tá? Joia? Muito bem. Mais um. Hansirk. Será que o cara pertence a NP? Seja um grafo G que contém um Hansirk. Então, existe uma sequência de vértices C que corresponde a um ciclo hamiltoniano em G. Certo? É fácil construir um algoritmo A que, dado G e uma sequência de vértices S, verifica se S é um Hansirk em G. S é o certificado, A é o verificador, A é claramente polinomial, esse aqui não tem nem graça, né? Basta seguir, ver se eu consigo chegar de um para o outro. Portanto, Hansirk pertence a NP. Tá bom? Então, vimos aqui, prova de NP para clique, K-color, SAT, Hansirk. Pode fazer para qualquer daqueles problemas que a gente viu antes. Vamos voltar aqui para a nossa lista de problemas. SAT, 3SAT, clique, subset sum, que a gente não fez, mas é fácil mostrar. SAT partition também não fizemos, mas é fácil. Os vários hamiltonianos, a família dos hamiltonianos todas, cacheiro, vertex cover também, K-color fizemos. Né? Então vejam, pessoal, que a gente provou, no fundo, nessas aulas, aí a gente já provou a NP completude desse monte de gente aqui. Porque a gente provou a redução polinomial de vários caras. 3SAT para o RAMPF, 3SAT para o subset sum para o SAT partition, RAMPF, fizemos um monte. Então a gente provou as duas coisas que precisa para provar que os problemas são NP completo. Mostrou, usando hoje vários exemplos, né? Que os problemas pertencem a NP, e mostramos que pertence a NP difícil, reduzindo um problema para eles. Tá? Então tem vários exercícios para vocês resolverem, tem outros na lista, tem outros por aí. Tá? Façam, porque isso cai na prova com certeza. Tá? Sempre vai cair, não tem jeito. Um hamiltoniano desse aí, pô, é batata. Tá? Pode cair um outro que não é nenhum desses aqui, eu explico o problema e tem que provar. Mas sempre vai cair. Segunda-feira tem NAPzinha desse assunto. Sexta. A sexta é NAP. É. Para subir nota, para subir nota, para subir nota. Pois é. Tá? Então pronto, pessoal. Pô, estamos muito avançados, vocês já estão, né, avançadíssimos na teoria da computação, sabem um monte de coisa sobre NP completude. Só uma coisa que eu quero chamar a atenção, a nossa primeira prova de NP completude foi para o clique, não sei se vocês lembram, né? Onde eu mostrei um algoritmo que tem as duas partes. Tem a parte não determinística e tem o verificador. Tá? É só para vocês não ficarem preocupados. A gente pode fazer desse jeito, a gente pode fazer do jeito que eu mostrei hoje, que dá na mesma. Tá bom? Não tem nenhum problema.
Nesse caso aqui, a gente fez um algoritmo que, primeiro, usa aqui o saldo... Porque isso depende do autor, né? Tem livro que gosta de fazer assim, tem livro que não gosta de fazer, então eu botei aqui todos os sabores para vocês ficarem à vontade, para estudarem. Então, nesse caso aqui, eu botei o salto não determinístico primeiro e mostrei o verificador embaixo. Tá? Mas dá na mesma. Tá? Do ponto de vista nosso, aqui da disciplina, vocês podem usar qualquer das técnicas. Geralmente, fazer só o verificador é mais fácil. É mais direto, mais objetivo, tá bom? A gente pode usar sem nenhum problema. Tá legal? Inclusive, esse aqui é o do clique, que usa um algoritmo diferente para verificar o clique, tá? Mas dá na mesma. Até porque, para o mesmo problema, tem um monte de algoritmos diferentes. Isso não é nenhuma surpresa. Tá bom? Então, sem problema. Tá? É isso aí. Beleza. Bom, hoje vai ser bem curtinho, que era só esse assunto. A gente, não vou encher vocês de assunto, não. Vou deixar esse assunto para o final de semana. Por favor, não deixem de estudar o que a gente viu essa semana, que viu na semana passada. Segunda-feira tem uma NPzinha já de NP Completude, não cai mais algoritmos de programação dinâmica. Tá? E a gente precisa marcar nossa prova. Vamos marcar?